Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elaine Ayala, sou cabeleireira, especialista em mechas e aqui eu ensino cabeleireiros a fazer mechas de forma prática, sem manchar e sem quebrar. Eu queria aproveitar aqui e fazer meu agradecimento a todos os alunos que se inscreveram no meu método EA, Descomplicando as Mechas, e parabenizar por ter tomado essa decisão e fazer essa transformação na sua vida e se tornar também uma referência e um especialista em mechas. E hoje o assunto da nossa live é sobre neutralização. Então, o que é neutralização? Quando que a gente deve fazer? Qual que é a diferença de neutralizar, matizar, você sabe? Quando que a gente quando a gente usa outro? O que é tonalização? Então, primeiramente, neutralizar. O nome ele já diz. Então, ele é para neutralizar os pigmentos indesejados do cabelo. E para a gente resumir, quais são os pigmentos indesejados? A gente volta lá sempre na estrela de Ozad, no fundo de clareamento. Eu tenho até uma aula aqui gravada que explica tudo sobre a estrela. Hoje eu vou passar assim rapidamente. Então, a neutralização, ela serve para neutralizar os pigmentos indesejados. E quais são eles? Então, o vermelho, o laranja e o amarelo. Os pigmentos frios, a gente não precisa se preocupar, porque a gente não precisa neutralizar. Nunca cliente vai chegar, no seu salão com o cabelo roxo, azul. Às vezes pode acontecer que ela chega com o cabelo verde para fazer... quando entra na piscina, dependendo, o cabelo ele pode ficar levemente verde, então a gente vai precisar neutralizar. Mas não na hora da descoloração. Então, na hora da descoloração, quais são os pigmentos que a gente precisa neutralizar? Então, sempre vai ser o amarelo, o alaranjado e o vermelho. E como que eu sei a cor que eu vou neutralizar esses pigmentos? Então, o que tiver em oposto aqui, ó, da estrela, eu vou utilizar para fazer a neutralização. E isso que eu vou fazer, então, chama uma tonalização, que é pegar o tonalizante e aplicar, então, junto com a emulsão no cabelo da cliente. Então, a tonalização, ela pode ser feita tanto para neutralizar, então, os pigmentos indesejados. Ele serve tanto para acentuar a cor, para escurecer e também só para dar brilho no cabelo. Então, a gente vai utilizar o tonalizante para esses serviços que a gente quer entregar para a cliente. Porém, o tonalizante, ele não clareia cabelo. Tem muito cabeleireiro que se engana com isso, tá? E esse é um erro. Levar a cliente ali no lavatório, deixar o cabelo alaranjado e achar que o tonalizante vai conseguir clarear esse cabelo. E o tonalizante, ele não tem esse poder, porque ele não tem amônia. Então, o que o tonalizante faz? Ele somente fica superficial, os pigmentos, Ele fica superficial ali na segunda camada do fio, diferente da coloração, que tem amônia e ela entra, então, internamente no fio. E também, como eu disse, é matização. O que é a matização? Então, a matização, ela é pigmentos que são revelados, já são puros. Você não precisa utilizar muitas vezes a emulsão. Então são shampoos roxos, as máscaras, violeta, cinza. Esses produtos, eles não têm uma fixação tão boa quanto o tonalizante. Então eu não indico a gente usar para finalizar o cabelo numa descoloração. Então os matizadores eu indico para as clientes levarem para casa para fazer a manutenção. Hoje até falei no store... sobre isso, que os shampoos, as máscaras, elas são para fazer a manutenção do loiro. Porém, você também não pode abusar desses produtos. Então, como eu disse, é somente a manutenção. Ele não vai ter o poder de clarear o cabelo. Se o cabelo tá amarelo, tá alaranjado, então a matização ela não vai conseguir neutralizar esses pigmentos. E ele dura aí 1, 2 lavagens. Então, somente é para fazer essa manutenção mesmo em casa. O ideal, após uma descoloração, é a gente então fazer a tonalização. E quando que eu faço aqui então tonalização nas minhas mechas? Falando em cabelos de mechas, pode ser tanto como cabelo loiro ou para morena iluminada.
o que vai diferenciar aí é a altura de tom e também os pigmentos. Então, como que eu faço aqui no salão? Toda vez que eu faço as mechas, que eu tiro as mechas, que eu tiro o fundo de clareamento ideal, então eu faço a tonalização do cabelo. Eu faço no lavatório mesmo. E uma dica muito importante: a gente não deve nunca lavar o cabelo após a gente fazer a tonalização. Por quê? Porque a lavagem ela vai tirar esse pigmento do fio. Como eu falei, a tonalização ela fica ali mais superficial, mesmo que entre a primeira camada do fio. E se você acabar lavando esse cabelo, muitas vezes você vai estar retirando essa tonalização e os pigmentos. Quantas vezes que você aí, né, já não fez essa tonalização, olhou ali no lavatório, enluvou, viu que o cabelo estava bonito, e aí foi lavar e quando chegou na cadeira o cabelo tinha mudado, estava desbotado, não estava na cor que você aplicou. Por quê? Porque o shampoo, ele realmente faz isso, ele faz uma limpeza. Independente se for um shampoo neutro, um shampoo de hidratação, ele vai retirar os pigmentos. A gente precisa dar uma fixação para esses pigmentos no fio. Então eu sempre gosto de falar para as minhas clientes para elas ficarem no mínimo de 2 a 3 dias sem lavar o cabelo, para realmente estabilizar o pH do fio e essa tonalização fixar no cabelo da cliente. E voltando então, como que eu faço? Eu retiro então o pó descolorante, eu estabilizo o pH primeiro do cabelo, porque é muito importante, principalmente se esse cabelo está muito elástico ou muito emborrachado. Quando você retira a descoloração, é importante a gente recuperar novamente esse fio e estabilizar o pH. Para quê? Para que realmente essa tonalização fixe no cabelo. Porque quanto mais poroso tiver o cabelo, menos durabilidade vai ter a sua tonalização. Então, eu sempre tenho esse protocolo aqui, eu sempre faço esse passo a passo. Tirei o descolorante, estabilizo o pH, aí sim eu lavo o cabelo e depois eu venho com o tonalizante. O que é tonalizante? Eu até separei aqui o tonalizante para vocês verem. Ó. Então eu tenho aqui ó, o 9/01 e o 9/03, que é o dourado e o cinza. Então a altura de tom é loiro ultra claro, natural, acinzentado. Então essas aqui que vem como se fosse um tubo de coloração, que é o tonalizante. Qual é a diferença da coloração? É que ele não contém amônia, então ele é um pigmento mais superficial, ele não tem o poder de danificar o cabelo e ele também não tem poder de clarear o cabelo natural, se usado com um oxidante de baixo volume. Você nunca pode fazer tonalização com oxidante acima de 10 volumes. Eu até gosto de utilizar 6 volumes. Se a marca que você trabalha não tem, então você troca de marca, procura um oxidante que realmente seja uma volumagem baixa, porque aí o que vai clarear o cabelo natural da sua cliente não é o tonalizante, e sim o oxidante. Então a gente precisa, na verdade, utilizar emulsão. Então uma emulsão, quanto mais baixa o volume, somente para revelar o pigmento e você conseguir fazer a tonalização. Então eu tiro as mechas e eu aplico o tonalizante sempre com uma emulsão de baixo volume, que ela não tem o poder de clarear a raiz do cabelo da sua cliente. Muitas vezes, se você usar um oxidante mais forte, ele vai abrir o fundo natural. E aí o cabeleireiro não sabe o que aconteceu porque utilizou um tonalizante, mas usou o oxidante errado. Então, isso é uma regra. Toda vez que você utilizar tonalizante para tonalizar as mechas, você vai utilizar junto uma emulsão de baixa volumagem, tá? E aí como que eu faço então essa aplicação? Eu preparo na kombucha, depois que eu lavei o cabelo, aplico, vou enluvando essa mecha, sempre em sentido a fechar as escamas do fio, então da raiz para as pontas, nunca eu vou
levar das pontas para a raiz, abrindo essa cutícula, senão não vai ter essa fixação, o cabelo vai ficar todo arrepiado, como se as escamas estivessem abertas, né? Como se elas estivessem erguidas. Então a gente faz essa aplicação, eu sempre faço no lavatório mesmo, enluvando sempre. E qual é o tempo de pausa ideal? Eu nunca tenho um tempo de pausa certo, eu gosto sempre de ficar ali acompanhando o cabelo da cliente. Então é muito importante quando a gente aplicar a tonalização, ela é uma química. Então não deixar ali a cliente sozinha no lavatório e esquecer ela, porque aí pode acabar escurecendo demais esse cabelo, fechando muito a cor e muitas vezes não é isso que você deseja. Então qual é o tempo de pausa ideal? Para cabelos claros, como a gente vai somente neutralizar os pigmentos indesejados, então voltando aqui, o cabelo abriu num alaranjado. O que neutraliza o fundo alaranjado? Ah, Elaine, mas como que eu vou saber? Então você vai lá na estrela de Ozad, você vai ver o que neutraliza o fundo alaranjado? O azul. O azul nas marcas de coloração, ele vem representado pelo cinza. Então você vai aplicar o 901. Você vai ter o cinza, se você aplicar cinza no cabelo que está alaranjado, será que ele vai ficar cinza? Não, ele vai ficar um loiro neutro. Por quê? Porque a gente está fazendo uma neutralização. Se você quiser esse cabelo mais claro, puxando então para o acinzentado, qual seria o tom ideal de usar? Seria 9/11, porque ele teria 2 vezes o número 1. Quer dizer que ele teria 2 vezes mais pigmentos. E aqui ele vem primeiro o 0, então quer dizer que ele tem pouquíssimos pigmentos, ele tem praticamente 20% aqui de cinza. E se a gente pegar um 9/11, ele vai ter praticamente 50% de pigmento cinza. Então ele vai conseguir neutralizar o alaranjado e aí então o outro cinza do segundo número vai conseguir revelar esse reflexo, pra gente deixar então esse cabelo um pouco mais acinzentado. Então nunca vai ser a cor que eu aplicar que é a cor que vai revelar. Então eu sempre digo que é uma química, é uma soma. Então eu vou somar com o fundo de clareamento que eu tenho, mais a cor aplicada é igual à cor desejada. Conseguiram compreender? Então toda vez que eu tiver um cabelo alaranjado, eu vou ter que primeiro neutralizar esses pigmentos, se eu não desejo que tenha esse fundo alaranjado. E aí depois, então, eu venho com o depósito de cor. Então, pra gente ter o cabelo realmente acinzentado. E se se a cliente quer o cabelo, então, ele abriu no fundo 9, um fundo de clareamento, que praticamente não tem nada de amarelo, né? Tem um amarelo claro, mas ela quer um dourado intenso. Então, o que eu vou aplicar nesse cabelo? Aí sim eu posso aplicar somente o 903, que é o dourado. E ele não tem tantos pigmentos amarelo. Aí eu aplico o 903. Porém, se a minha cliente quer um loiro bege, o que eu iria aplicar se o fundo de clareamento dela for amarelo? Aí eu vou aplicar o violeta. Então isso que são as neutralizações, eu vou neutralizando os pigmentos indesejados. E se a gente reparar, a gente tem que levar em consideração somente esses 3 pigmentos indesejados. Somente esses 3 pigmentos que a gente precisa neutralizar, que é o vermelho, o alaranjado e o amarelo. E para cabelos loiros a gente sempre vai neutralizar laranja e amarelo. Fundo vermelho, você nunca vai conseguir entregar um cabelo loiro para sua cliente. E quando que eu vou então utilizar o fundo de clareamento vermelho? Aí então quando a gente for fazer moreno iluminado, aí é o contrário. Aí é importante a gente deixar pigmentos vermelhos e alaranjados se a sua cliente quer um moreno iluminado mais quente, né? Muitas vezes o erro de fazer o iluminado é descolorir demais esse cabelo e aí querer descer o tom, então abrir um fundo de clareamento 8, 9 e aí querer descer lá para a altura de um 6
passando o tonalizante na altura de 6,7, um marrom, um 673, que é um marrom dourado, e aí não consegue fixar a cor. E por quê? Porque você tirou todos os pigmentos. Então, o moreno iluminado, a gente, ao contrário do loiro, então é totalmente o contrário. O loiro, quanto mais pigmentos indesejados a gente tirar, mais fiel ao loiro bege, um loiro perolado, a gente vai conseguir entregar para nossa cliente. Quando a cliente quiser um cabelo iluminado, então a gente precisa deixar o fundo de clareamento do alaranjado, do vermelho, se for mais quente, ou somente o amarelo. E aí a tonalização do moreno iluminado, eu faço da mesma forma que eu faço do cabelo loiro. Então eu retiro os papelotes do cabelo da cliente, estabilizo esse pH, vejo qual o fundo de clareamento que ela quer, qual a tonalidade que ela deseja. E aí então preparo o tonalizante depois que eu lavei esse cabelo. E aí qual o tempo de pausa? Geralmente os iluminados eu deixo mais tempo para ele fixar um pouco mais a cor. Então uma média de 20 a 25 minutos, não tem o tempo ideal. Como eu disse, é a mesma coisa, eu vou enluvando, eu vou puxando assim, o produto do cabelo e a gente consegue ter uma cor mais fiel para a gente ver ali a tonalidade do fio. Porém, não precisa ter medo quando você molha o cabelo. Geralmente o cabelo molhado, ele parece estar mais escuro. Então não precisa se assustar, passar o pigmento ali no lavatório, achar que escureceu todo o cabelo, sair correndo, enxaguar. Quando você vem para a cadeira secar, ele clareia o cabelo. Então você tem que saber do fundo de clareamento, da estrela de Ozad para fazer as neutralizações e a tonalização correta, tanto para loiro quanto para o moreno iluminado. E aí depois que você então aplicou o tonalizante, como eu disse, eu aplico ele no lavatório mesmo, deixou o tempo de pausa. Para o loiro eu deixo de 10 a 15 minutos, não tem o tempo ideal, depende do fundo de clareamento, depende se esse cabelo está muito poroso, se esse cabelo está mais saudável, ele já vai revelando ali a cor mais rápido. E aí depois eu só faço enxágue. Então eu nunca lavo meus cabelos depois que eu tonalizar, tá? Se você ainda lava o cabelo, experimenta não lavar mais. Você vai ver como a durabilidade da cor é muito maior. Até mesmo para as colorações não é indicado fazer a lavagem do fio. Quando a cliente vai fazer uma cobertura de branco, o ideal seria não lavar. Porém, muitas vezes a cliente ela acha que o couro cabeludo está oleoso e ela deseja que lave. Então eu indico fazer pelo menos, aliás, fazer somente uma lavagem, não 2 ou 3, né? Porque quando a cliente vem para fazer uma escova, então a gente lava esse cabelo até ele ficar bem limpo. E ao contrário, quando tiver coloração, quando você aplicar uma coloração, o ideal seria nem lavar, somente ali com os dedos, né? Tirar o excesso dessa coloração. Porém, voltando então lá na tonalização. Então eu enxago e eu não vou mais lavar e aí eu aplico a máscara, o tratamento ideal para reconstruir esse fio. E aí depois faço o enxágue novamente e venho para a cadeira para finalizar as mechas. Então isso é muito importante, não lavar o cabelo após a tonalização, porque senão você vai retirar os pigmentos, porque não teve tempo dele fixar ali no cabelo descolorido pós as mechas. Vou tomar uma água aqui. Então, voltando lá, a matização são os pigmentos então prontos, que eles vêm, as máscaras, os shampoos, que a gente indica para os clientes somente manter o cabelo em casa, lavando uma vez por semana, também não pode utilizar muitas vezes, porque senão esse pigmento ele pode acabar fixando e talvez fica mais difícil na hora que você for fazer a descoloração do cabelo. Então eu indico usar de uma vez na semana ou uma vez até cada 15 dias, principalmente cabelos que são muito loiros, porque a durabilidade do loiro ele tende a oxidar mesmo, né? E nós como cabeleireiros a gente tem que sempre informar isso para cliente, principalmente aquela cliente que é um cabelo todo descolorido, um cabelo total blonde, que a gente acaba retirando todos os pigmentos do fio. Não tem como esse cabelo se manter uma cor bonita durante 6 meses, durante 1 ano, sem essa cliente voltar para o salão, tratar esse cabelo, né?
fazer a manutenção de forma correta. Eu gosto de dizer que é igual quando a gente faz manutenção de tudo, né? A gente faz alongamento, a gente procura manicure a cada 15 dias, então a gente precisa fazer a manutenção. Não tem como eu voltar daqui 6 meses para arrumar a unha, ou até mesmo um botox, tudo ele precisa de manutenção. Quando você faz um preenchimento, você precisa voltar, você precisa procurar o profissional para ter esses cuidados. E o cabelo loiro é da mesma forma, tá? O cabelo loiro você precisa sempre fazer essa manutenção. Então a gente precisa voltar para o salão, a gente precisa tratar, a gente precisa reconstruir. A tonalização, ela dura um médio, a gente gosta de falar 30 lavagens. Por que 30 lavagens? Depende quanto a sua cliente lava o cabelo. Se ela lava todo dia, então ele tende a durar um mês. Se ela lava, né, uma vez ou 2 na semana, então ele vai durar mais. Porém, é importante a cliente voltar no salão para fazer essa manutenção. E quanto mais tratado está esse cabelo, mais hidratado, mais reconstruído, muito menos tem desbotamento, muito menos oxida esse cabelo. Então, quanto mais tratado o cabelo, maior a durabilidade da cor. Então, por isso que é muito importante, além de ter o cabelo loiro, a gente ter o cabelo saudável. Porque aí sim, então, você vai conseguir fazer a manutenção correta do teu cabelo. Então, voltando, então, os matizadores são os produtos que a gente indica para as clientes levarem para casa, para elas fazerem a manutenção. Pode ser tanto violeta, do cinza, do vermelho. Então, ele faz aquela manutenção mais simples. E aí, quando precisa fazer uma tonalização, que é aplicar o tonalizante no cabelo, aí a cliente, então, precisa procurar um profissional e fazer no salão. E a tonalização, então, ela dura em média 30 lavagens. Então depende como a sua cliente lava o cabelo em casa. E aí eu separei aqui, que sempre me pedem, eu não sou muito de passar fórmulas, porque eu gosto que você tente compreender, né? Que você tente entender do fundo de clareamento. Como eu disse, eu tenho ali outras aulas e a partir disso você vai conseguir criar, você não vai precisar pegar as fórmulas prontas. Porém, eu criei aqui e eu vou anotar para vocês para uma altura de fundo de clareamento 8. Qual que é a altura de fundo de clareamento 8? Então, é o laranja amarelo. Então, aqui. 8. Então, o fundo de clareamento é laranja amarelo. E aí, se a sua cliente quiser um cabelo neutro, que cor que eu vou aplicar? Que cor que eu vou neutralizar se o fundo de clareamento é um amarelo alaranjado? Então, eu vou neutralizar o laranja e o amarelo. A neutralização desses dois pigmentos, eu tenho uma tonalidade marrom, que a gente diz na colorimetria, então, que é o tom neutro. Então, qual tonalidade aqui que eu vou aplicar? O 8.1 mais o 8.2. Eu vou ter o neutro. Quando eu quiser o mel, então eu posso aplicar o 8.31, que é o 8 dourado cinza. Então eu posso ter aqui o tom mel. E quando eu quiser um caramelo, então eu vou aplicar o 8 dourado mais o 8.7, que é o marrom. Então eu vou ter o tom caramelo. E quando a cliente quiser um marrom, e ela tem o fundo de clareamento amarelo, laranja, amarelo. Então primeiro eu vou escolher o pigmento para neutralizar, que é o laranja e o amarelo, e depois então eu aplico a cor desejada. Aí sim eu tenho a cor desejada da cliente. E eu preparo todo esse tonalizante no mesmo pote, eu não preciso aplicar um, depois vir e aplicar outro.
Então eu vou aplicar primeiro o tonalizante para neutralizar os pigmentos indesejados e o outro então para dar a cor que eu desejo. Então aqui eu vou aplicar o 8. Deixa eu pegar aqui. Então primeiro eu vou aplicar o 821, que é para neutralizar o fundo de clareamento laranja amarelo, mais o 87, que é o pigmento marrom. E aí então eu vou ter um cabelo marrom. Olha só quantas cores a gente pode criar com o fundo de clareamento laranja e amarelo. Então aqui ela tem 4 formas: o cabelo neutro, o mel, o caramelo e o marrom. E todos esses são o mesmo fundo de clareamento. Então por isso quando um profissional me pergunta: Elaine, qual tonalidade você usou no tonalizante? Qual a numeração? Então depende qual o fundo de clareamento que abriu o cabelo da sua cliente. Então, como eu gosto sempre de dizer, o resultado do cabelo é a cor aplicada mais o fundo de clareamento. Aí sim a gente vai ter a cor desejada. E não adianta eu falar pra você aí, aplica no cabelo da sua cliente, você quer um loiro ultra claro cinza. Aplica o 901 que você vai ter o loiro ultra claro cinza. Se você tiver um cabelo, um fundo de clareamento super alaranjado, você não vai conseguir ter um cabelo cinza. Para a gente conseguir uma cor fiel, quando a cliente gosta daquele cabelo platinado, a gente precisa ter o fundo de clareamento no máximo ali um amarelo claro. Fundo de clareamento com laranja muito forte você não consegue. Você consegue fazer uns tons mais neutros, mais bege, mais marrom, porém nunca aquele loiro platinado para sua cliente. Então aí sim, o fundo ideal seria um tom amarelo, clarinho, que aí o que acontece? Eu vou utilizar primeiro o pigmento violeta para neutralizar o amarelo, e aí depois então eu aplico o pigmento cinza e aí sim eu tenho o cabelo platinado. Então a tonalização, a neutralização, ela sempre serve então para eu neutralizar os pigmentos indesejados. Então, quando tiver um dos 3 pigmentos eu não desejo, eu uso essa fórmula para fazer a neutralização. Seja para neutralizar o amarelo, o vermelho ou o alaranjado. E aí, quando eu quero também acentuar as cores, eu vou utilizar, então, os mesmos pigmentos. Então, o cabelo da sua cliente abriu um fundo dourado e ela quer um dourado bem acentuado, então você pode aplicar mais o 8,3, que você vai ter 8,33. Então vai ser sempre o tonalizante que você aplica no fundo de clareamento e aí sim então você tem a cor desejada do cabelo da sua cliente. E não esquecer de que você não pode lavar o cabelo depois de uma tonalização, seja para cabelo loiro ou seja para moreno iluminado. E também lembrar que tonalizante não clareia cabelo. Independente se ele seja cabelo natural, cabelo com fundo de clareamento indesejado, cabelo loiro, o tonalizante ele não tem esse poder. A coloração, ela consegue clarear cabelo junto com o oxidante, porque a coloração, ela tem amônio. Porém, dificilmente a gente consegue entregar um loiro fiel, um loiro bonito com coloração. Porque as colorações, elas clareiam no máximo aí uma super clareadora, uns 5 tons. Vai depender do fundo de clareamento do cabelo, se tem muito pigmento, se o cabelo é muito grosso. Já o descolorante, a gente consegue entregar aí 8, 9 tons, né? Dependendo da saúde do fio. Então, com a descoloração, sim, a gente consegue retirar todos esses pigmentos e aí depois fazer a tonalização. E aí muita gente me pergunta que tem muitos cabeleireiros que falam que não precisa tonalizar o cabelo, que deixa o fundo de clareamento ideal e não faz a tonalização. Eu particularmente prefiro tonalizar todos os cabelos que eu faço. Eu acho que o cabelo ele fica muito mais saudável, muito mais brilhoso, o acabamento fica muito mais perfeito. Você entrega um cabelo muito mais bonito para sua cliente.
Geralmente quando não faz a tonalização, fica aquele cabelo meio áspero, difícil na hora de você fazer a escovação, na hora de você finalizar o cabelo. Então, por mais que demore um pouco mais, gaste um pouco de produto, um pouco mais de produto, eu acho isso essencial para você entregar realmente o cabelo com qualidade para sua cliente. Então, todos os cabelos eu tonalizo, nem que seja somente para dar um brilho, né? Se abriu o fundo ideal e eu não preciso neutralizar e eu não preciso... o fundo já está ideal. Então eu uso o tonalizante somente para acentuar, para acender mais essa cor, para dar mais brilho e mais vitalidade para esse cabelo. Então é isso. Então a nossa aula de hoje foi sobre neutralização. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de poder compartilhar aqui com vocês um pouco do meu conhecimento. E se alguém tiver algum tema para as outras lives, algo que tenha mais dúvida, que não consegue compreender, eu vou deixar essa live aqui salva, então pode deixar nos comentários e a semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Até mais!